Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui no canal da Engenharia Aplicada em Campo para mais um conteúdo aí, uma super dica, hein? A dica de hoje, na verdade é um tira-teima aí. Galera, já te perguntaram aí se o neutro, tá? No sistema trifásico, né? Ou monofásico, o neutro tem carga elétrica? Tem tensão nesse cabo? E aí? Olha aqui, ó. Olha o neutro aí, ó. Neutro, fase. E aí? O que você me diz? Galera, a princípio, imagine o princípio que nós ensinamos aí, né? As grandezas elétricas, nós temos tensão, corrente, né? E aí a potência. Então vamos falar um pouquinho sobre a tensão, tá? Tensão é diferença de potencial, certo? Então, se eu tenho uma diferença de potencial entre um cabo e outro, eu tenho uma possibilidade de corrente elétrica, tá? Possibilidade. Então, por que quando o eletricista vai medir, ele mede a tensão e não a corrente? Por causa disso mesmo. Eu tenho que ter uma tensão, uma diferença de potencial, para eu ligar um receptor e aí eu ter um fluxo ordenado de elétrons que nós chamamos de corrente elétrica. Então, uma analogia bem forte para você fazer, quando você abre uma torneira, a água sai da torneira para fora, não sai? Não é isso? Por quê? Porque dentro eu tenho uma pressão barométrica, uma pressão lá maior que a pressão atmosférica. Porque a coluna d'água que está lá, né, em algum lugar, ou a bomba que seja, fazendo a parte dinâmica, ela gera uma pressão e eu tenho uma diferença de potencial de pressão. Então eu tenho uma pressão lá na torneira fechada lá dentro e uma pressão atmosférica aqui fora. Quando eu abro, a água vem da torneira para fora e não o contrário. Então quando você tem uma tensão, imagina a tensão elétrica, certo? E aí imagina um tubo. Imagina um tubo e imagina, né, a pressão barométrica, imagina um tubo, no meio desse tubo eu tenho uma turbina em que a água passa e faz essa turbina girar, tá? Então, se eu abrir a torneira, a pressão dentro da torneira é maior do que a de fora, beleza? A água vai vir de lá para cá, não vai? Vai. Ela vai passar com uma certa pressão, vai ter uma queda de pressão porque ela vai rodar a turbina, né? Vai gerar uma força ali, vai gerar a turbina e vai embora, né? Vai embora pelo tubo. Beleza. Agora imagina que essa pressão é a tensão. Então eu tenho lá 127 na minha tomada, certo? E aí eu tenho um tubo, que é um cabo, né, a fase, que eu ligo na lâmpada. A lâmpada seria a turbina, tá? Eu tenho a lâmpada. E aí eu pego esse cabo, que está lá a fase, e ligo na lâmpada. Beleza, liguei. Tá. E ligo o neutro, vai embora, certo? Tá. O interruptor é igual à torneira, certo? Então, a turbina é igual à lâmpada, o interruptor é igual à torneira. Quando eu abri a torneira, o que aconteceu? A turbina girou e o resto deu uma queda de tensão ali na turbina, mas teve uma corrente, teve uma vazão que a água foi embora, certo? Foi para tanque, por exemplo. Depois a bomba tocou de novo e assim fica um circuito. Beleza. Agora, se a turbina é igual à lâmpada, se o interruptor é igual à torneira, a hora que eu abrir a torneira ou acender o interruptor, o que vai acontecer? Vou ter uma vazão, no caso da água, e vou ter uma corrente elétrica. Um fluxo ordenado de elétrons que vai vir pela fase que eu liguei na lâmpada, vai gerar energia luminosa, energia elétrica, converto ali na luminosa, e o resto vai embora. Uma corrente e uma tensão. Eu tenho uma queda de tensão aqui pequena, porque eu tenho uma lâmpada, e vai embora. Esse seria o neutro. Aí já responde a sua pergunta. Se o neutro tem tensão ou não, certo? Tem sim, gente. Tem. É física, tá? É físico. Não tem como sair. Se alguém falar para você, o neutro não tem tensão. Tem sim. E aí você explica o exemplo da torneira e da turbininha aqui, que eu abri a torneira, girou a turbininha e o resto foi embora, e você ligou o interruptor, a fase veio aqui na lâmpada, né? E depois o neutro
o excedente foi embora com o neutro e voltou para a rede aí, tá bom? Então, gente, o neutro tem tensão sim. Se o receptor estiver aceso, o neutro tem carga elétrica e vai te dar um tranco. Então, fique esperto, tá bom? Então, essa foi a dica de hoje, tá? Esclarecemos aí, fizemos uma forma análoga para você entender um pouquinho a respeito aí se o neutro tem ou não tem corrente e tensão. Tá legal? Ó, esquecendo aí, se não fez a inscrição no canal, já faça a sua inscrição, tá? Ative o sininho de notificações e deixe o seu like aí. Um abraço, até a próxima.